advogado da ex-deputada Carla Zambelli, Fábio Pagnozzi, e o comunicador Oswaldo Eustáquio apresentaram nesta quarta-feira uma denúncia contra Lulinha ao Ministério Público da Espanha. O documento obtido pela coluna da Milena Teixeira pede que as autoridades espanholas investiguem as atividades da empresa Sinapta SL, de propriedade do Lulinha e sediada em Madrid. A denúncia solicita a apuração de movimentações financeiras, estrutura econômica, mudanças de endereço e do verdadeiro objeto social da companhia. Os autores querem saber se a Sinapta poderia ter sido usada para ocultar, movimentar ou administrar ativos e recursos relacionados a fatos investigados no Brasil. Lulinha é citado em 3 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Um deles apura suspeitas de tráfico de influência e corrupção em negociações relacionadas à autorização para comercialização de cannabis medicinal. Outro investiga a possível atuação de um empresário do setor de tecnologia em conjunto com Lulinha, o chamado careca do INSS, e a empresária Luxinger, na tentativa de fechar contratos com o governo federal. O terceiro envolve a empresa Structure It e uma suspeita de que Lulinha teria usado o nome do presidente Lula em benefício de empresas parceiras. De acordo com o registro empresarial, a Sinapta pode atuar nas áreas de consultoria técnica e informática, além do planejamento e desenvolvimento de sistemas que integrem equipamentos, programas e tecnologias de comunicação. A denúncia também levanta a hipótese de que a empresa tenha sido criada para facilitar a obtenção da autorização de residência de Lulinha na Espanha. Ele se mudou para Madrid com a família em meados de 2025. A Sinapta declarou o início das atividades em janeiro deste ano e foi registrada oficialmente em fevereiro. Apesar das suspeitas apresentadas, o documento não acusa Lulinha de ter cometido crimes. O pedido foi protocolado pelo advogado Daniel Lucas Romero, que já representou Oswaldo Eustáquio em um processo de extradição rejeitada pela Justiça Espanhola. O escritório que representa Carla Zambelli auxiliou na elaboração da petição. A Sinapta também passou por mudanças recentes. Em abril, a empresa alterou o endereço em Madrid e, no mesmo período, revogou as procurações concedidas a 5 advogados e a um escritório espanhol. Desde a abertura, Lulinha aparece como o único sócio e administrador da companhia, constituída como Sociedade Limitada Unipessoal. Após a mudança, a Sinapta passou a funcionar em um prédio no Passeio de la Castellana, uma das principais áreas financeiras e empresariais de Madrid. A empresa foi criada com capital de 3 mil euros, o equivalente a cerca de R$ 17.900. Esse foi o valor definido por Lulinha para iniciar as atividades de campanha. Deixa eu chamar o intervalo comercial bem rápido, o primeiro intervalo comercial do Contexto Metrópolis. Dessa quarta-feira, a gente já volta com muita informação para você. Sigo aqui no Contexto no YouTube, ainda falando sobre Lulinha, porque a defesa dele procurou o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para tratar de supostos vazamentos de informações sigilosas dos inquéritos que envolvem o empresário no STF. O advogado Marco Aurélio de Carvalho afirmou estar preocupado com a divulgação pela imprensa de informações que fazem parte da investigação. O processo tramita sob sigilo. Segundo o advogado, ele pediu esclarecimentos sobre as apurações abertas para identificar a origem dos vazamentos. Marco Aurélio também questionou o que chamou de divulgação indevida de dados protegidos pela Justiça. Na semana passada, o presidente Lula se reuniu em Brasília com um advogado para discutir o caso. O petista manifestou preocupação com a divulgação dessas mensagens entre Lulinha e a Roberta Luxinger e pediu uma investigação sobre o acesso e o repasse dessas informações. Pedido aceito, o ministro André Mendonça determinou que a Polícia Federal apure novas suspeitas de vazamento de dados que são relacionados a esse processo. O Ministério da Justiça também solicitou à PF informações sobre o andamento e as etapas da investigação. E aí eu já quero falar com o Felipe sobre isso, sobre as chances desse caso do Lulinha ser de fato investigado pela Polícia Federal, as chances desse inquérito, dessa investigação continuar dentro do Supremo Tribunal Federal, lembrando que tem gente se movimentando para mudar isso, né? O próprio Ministério Público, a PGR,
se manifestou para que o caso vá para a Justiça de Primeira Instância aqui no Brasil. Falei já isso aqui com você. Acabou sendo uma jurisprudência que foi criada pelo próprio Supremo Tribunal Federal e é incrível como eles acabam indo e voltando nas próprias decisões que eles mesmos tomaram, né? Vários julgamentos que aconteceram na Suprema Corte de pessoas que não têm foro privilegiado aconteceram lá no STF e mesmo a pedido dos advogados, esses julgamentos continuaram por lá. Ontem o Mário Sabino lembrou muito bem o caso específico do Luiz Pablo, aquele jornalista independente lá do Maranhão, que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal e ele sequer tem foro privilegiado, é apenas um jornalista lá do Maranhão. O que acontece é que a fonte dele estaria divulgando informações privilegiadas do ministro Flávio Dino. A fonte dele é um governador, ex-vice-governador, governador, e por isso o Luiz Pablo estaria sendo investigado pela Suprema Corte, ou seja, nem o próprio STF mais entende em que momentos os casos devem ser levados para a Justiça de Primeira Instância. Então, dito tudo isso, a minha pergunta para você é: você acredita que o caso Lulinha de fato vai ser investigado? Nila, eu acredito que sim. Eu acredito que a nossa Polícia Federal, apesar de ter defeito como qualquer instituição, é uma Polícia Federal republicana, é uma Polícia Federal que não é enviesada, apesar de ter, claro, também não sou idiota, né, que tem pessoas na Polícia Federal que têm um viés político, ideológico, todo mundo sabe disso, mas a grande maioria não é enviesada, a grande maioria é profissional, a grande maioria trabalha de acordo com a legislação. Então, eu acredito que a Polícia Federal vai fazer a sua investigação, sim. Agora, se esse caso mudar do STF para a primeira instância, vai ser mais uma palhaçada e mais um casuísmo do Supremo Tribunal Federal. É bom lembrar, como você colocou aqui, e que o Mário Sabino colocou também na coluna dele ontem, aqui no Contexto Metrópolis, o caso que investiga o jornalista que teve o sigilo de fonte quebrado, está no Supremo Tribunal Federal. E está no Supremo Tribunal Federal simplesmente porque, supostamente, o Everton Rocha, que é senador pelo PDT do Maranhão, fazia ingerência, tentava ingerência no Supremo, no STJ, onde o caso estava sendo julgado, porque o foro adequado para julgar conselheiros do Tribunal de Contas do Estado é exatamente o STJ. E aí, por conta da participação tangencial do Everton Rocha, o Supremo Tribunal Federal puxou a jurisdição. E todos os casos que a gente viu até agora, Daniel Vorcaro, por exemplo, tem vários políticos mantendo contato com o Daniel Vorcaro, puxou o foro para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal vem decidindo a todo momento que, se tiver uma pessoa com foro privilegiado, a investigação deve ser deslocada para o Supremo Tribunal Federal. Eu nem acho isso adequado, sendo bem sincero, Nilo. Eu acho que foro privilegiado, foro prerrogativa de foro, deveria ser muito melhor regulado e realmente deixar para o Supremo Tribunal Federal só quando o principal partícipe seja, de fato, um deputado federal ou um senador. Se um deputado federal aparece nas conversas com a Roberta Luxinger, não seria, no meu modo de ver, suficiente para deslocar o foro para o Supremo Tribunal Federal. Mas é assim que está sendo julgado. É essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vai mudar agora? Vai mudar agora porque chegou no Lulinha e quer passar o caso para a primeira instância? Então, realmente, é mais um absurdo se prevalecer esse casuísmo do Supremo Tribunal Federal e passar o caso do Lulinha para a primeira instância. E é bom lembrar, Neila, que o caso só está no Supremo Tribunal Federal e só está com o André Mendonça, porque tem trocas de mensagens da Roberta Luxinger com vários parlamentares que foram privilegiados. Então, que siga a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Se quiser mudar a jurisprudência, muda para os casos futuros. Pede para o Legislativo fazer uma lei definindo melhor quando que vai ser utilizado o foro prerrogativa de função. Mas não dá para a gente aceitar que seja feito casuísmo só porque estamos falando do filho do presidente da República. Muito bem, é isso. A gente continua acompanhando, vamos ver se esse caso segue na primeira instância, se isso sai da primeira instância, a depender de decisão da Justiça.